Turma, vamos falar um pouquinho agora sobre a PEC da transição. Afinal de contas, essa reta final está acontecendo no mês de dezembro para esse novo governo assumir em Brasília, e é para lá que a gente vai falar ao vivo com o Bruno Pinheiro, porque depois de uma semana bem intensa de negociações políticas, o Lula vai dar uma entrevista hoje lá na capital federal, e o Bruno vai ter todas as informações porque ele vai fazer uma espécie de balanço da estadia dele ali, né, Bruno? Mas tem anúncio de ministro ou não? Ainda não, isso é a pergunta de milhões, na verdade, né? A você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma honra, uma alegria. Vamos lá então entender. 11h30 da manhã é uma entrevista coletiva. Já disseram que não é uma formalidade, não. É muito mais uma conversa com os jornalistas, algo não muito robótico, na verdade. Após uma semana de Lula aqui na capital federal, a gente continua com a informação aqui o seguinte, porque havia já uma cobrança de aliados de Lula que ele ficasse aqui na capital federal, porque ele estando aqui, as coisas conseguiriam um ritmo um pouco mais acelerado, e foi justamente isso que aconteceu. Ele ficou a semana inteira no quarto de hotel aqui, algumas reuniões, jantares, inclusive com o ministro Gilmar Mendes, tirando algumas dúvidas, e aí hoje ele chega nessa reta final em uma entrevista coletiva, conseguiu agilizar algumas coisas lá no Congresso Nacional, e ontem uma reunião muito importante que aliados históricos, antigos, ficaram chateados. O resultado é que Lula informou que a deputada Gleice Hoffmann, a Luísio Mercadante, eles não vão assumir nenhum tipo de cargo no governo, a não ser que lá na reta final ou no meio do ano, do mandato. Só que agora é importante esses nomes continuarem no Congresso Nacional. E gerou uma espécie de ciúmes, na verdade, de Geraldo Alckmin, inclusive, já que esses aliados de última hora acabaram chegando no governo e já ganhando espaço, liberdade, responsabilidade, e de repente a deputada Gleice Hoffmann, que é uma aliada histórica, antiga, imaginava que com a volta de Lula ela conseguiria também esse acesso, só que isso não vai acontecer. Só para finalizar, eu levantei agora na parte da manhã que na semana que vem, após a diplomação de Lula, haverá uma reunião aqui na capital federal. Ibanez Rocha, o atual governador, ele articulou uma reunião com vários governadores e convidou Lula, que Lula estivesse também na mesma reunião. Só que Lula achou interessante não comparecer somente após assumir a presidência da República de fato. E aí resolveu enviar Geraldo Alckmin. Isso novamente gerou uma nova revolta, já que Alckmin acaba já ganhando espaço, representando a figura do governo eleito e não a confiança nesses aliados antigos, históricos, que já estavam entre Lula. Ou seja, a semana finaliza e entre eles uma falta de um consenso de quem de fato vai ganhar responsabilidade. Sobre os ministros, é uma pergunta que não foi respondida e o segredo debaixo de 7 chaves, viu? Tá aí o nosso queridíssimo Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília, trazendo mais informações sobre essa fala aí de Lula com a imprensa mais tarde no Centro Cultural Banco do Brasil, e você aqui na Jovem Pan vai acompanhar com mais detalhes. Obrigado, Brunão, um abraço pra você. Cadê o nosso Zé Maria Trindade? Coloca o Zé aqui pra mim na tela, Fê, pra que eu possa conversar um pouco, Zé. Eu queria, Zé, até com a tua experiência política, você passar um pouco de informação pra gente. Qual é o timing que você acha que tá na cabeça do Lula para que ele anuncie esses ministros? Porque muitos disseram que ele esperaria justamente até o Natal, onde a poeira já baixou e a repercussão seria a mínima possível, ou você acha que ele vai escalonar, ele vai fazendo semana a semana? Como é que você está vendo essa estratégia política de anúncio dos ministros? Pois é, Felipe, Paulo, estou indo lá, converso com pessoas ligadas lá ao grupo e logo no início da semana eu disse, olha, não haverá anúncio de ministros nesta semana. Inicialmente se falava para a semana que vem, ali até o dia 10, né, começam a sair os primeiros números. Ontem eu fui surpreendido com a ideia de antecipar alguns nomes. O principal deles é o ministro da Defesa, que será um ministro civil. Era a ideia. Quando se criou o Ministério da Defesa, na verdade, Fernando Henrique extinguiu o Ministério da Marinha, o Ministério do Exército, o Ministério da Aeronáutica, né? E o ENFA, o Estado-Maior das Forças Armadas. Eles participavam nas reuniões ministeriais como representantes das armas. E ali se entendeu, o Fernando Henrique se sentia desconfortável com os ministros militares. Aí se criou o Ministério da Defesa, e no mundo inteiro essa é a tendência, os militares comandados por um civil. E deve voltar de novo no governo Temer, foi o primeiro militar
a comandar o Ministério da Defesa, e no governo Jair Bolsonaro também está hoje o general Paulo Sérgio, que é o ministro da Defesa, né? E José Múcio Monteiro, um pernambucano, ex-deputado federal, ex-líder e ex-ministro do Tribunal de Contas da União. Ele era muito próximo também de Jair Bolsonaro, ele renunciou até antes da hora lá no Tribunal de Contas. Deve ser o ministro da Defesa. E há um passo muito importante aí, é a troca dos comandos militares, né? O novo comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, isso já está sendo articulado. Há conversas entre os comandos militares e o grupo de transição, há entendimentos, e é possível que essa troca se dê antes mesmo do fim do governo do presidente Jair Bolsonaro, no dia 31 de dezembro. Então, esse deve ser o primeiro ministério a ser confirmado. Já a economia, que é grande expectativa, não vai, o Meirelles não será ministro mesmo do governo Lula, não há essa expectativa. E a história, Paulo, é montar um governo de coalizão. O PT não tem força para montar o seu governo mais. E Lula já deu esse aviso ali, como disse o Bruno ali, já deu esse aviso para a turma lá. Olha, Gleisi fica com o partido, presidente do partido, precisa dela na Câmara. O Aloysio Mercadante é um auxiliar próximo dele demais, e os coordenadores daqueles grupos, né, que vão formar a estrutura do futuro governo, também não devem ser ministros, ou seja, vai abrir a porteira para o fatiamento dos cargos aqui na esplanada. Ô Zé, hoje nós temos aí 4 nomes que estão mais fortes, inclusive o Lula jantou ontem com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e acabou comentando esses nomes. Hoje os 4 nomes ainda não foram confirmados, mas são os que estão mais fortes. Seria o de Fernando Haddad para a Fazenda, José Múcio Monteiro, que nós comentamos ontem aqui, para o Ministério da Defesa, Flávio Dino, grande aliado de Lula para o Ministério da Justiça, e Mauro Meira para as Relações Exteriores. Também não podemos esquecer de Simone Tebet, só que ainda não sabe qual seria a pasta de Simone Tebet, e Jorge Messias. Então são esses os nomes que estão aí nesse pelotão de frente de uma coisa um pouco mais definida pelo presidente eleito, mas vamos aguardar o anúncio. E os outros definidos pelos partidos ali, viu? É uma ideia, Paulo, de se fazer uma divisão entre os partidos mesmo, que vão apoiar o governo. Ele está armando isso, pelo jeito querendo isolar o PL. E também essa sinalização de que a Gleisi Hoffmann não vai, né, ocupar em nenhum cargo de ministério, mas vai permanecer. É coerente, Paulo. Ela é cuida do partido, né? Sim, cuida do partido. Cuida do partido. O partido proíbe, inclusive. Acontece